também de pacientes à espera de transferência nas últimas horas, acenderam um alerta, né, sobre o limite do sistema de saúde. Já começo conversando com ele, Edmilson Ávila, boa tarde para você. Como é que estamos agora? Boa tarde, Mariana, boa tarde, gente. Acho que os números vão traduzindo os nossos problemas neste momento. Então, dá só uma olhada para esses números aqui. Ó. Nós temos 561 pacientes neste momento numa grande fila. Isso aqui é uma grande fila, gente. Isso é uma fila de pacientes que aguardam transferência. Ah, você vai perguntar, aguardam transferência para onde? São muito provavelmente pessoas em enfermaria, pessoas em emergência, em UPA, aguardando uma transferência para um hospital de referência, um hospital que vai trazer aí um atendimento melhor, específico para o tratamento neste momento. Se eu estou falando que é específico, olha só quantas pessoas aqui precisam de leitos de UTI. Então estão aguardando leitos de UTI, 176 pacientes. Na capital, em toda a rede pública, gente, nós temos apenas 9 vagas de UTI neste momento. Vou repetir, 9 vagas de UTI neste momento. É importante destacar, Edmilson, que esse número aí, 561, é o número de pacientes que têm várias doenças, né? Não só de Covid-19. Várias doenças, mas são pessoas que precisam de um atendimento especializado, que estão precisando de uma transferência para um hospital de referência, ou que pode ser um hospital de Covid ou não, mas que precisam de transferência. Então, como você tem uma demanda muito grande agora, principalmente por doença respiratória, né? Nós temos aqui, ó, só de UTI, 176 pessoas nessa fila. Edmilson volta já. O depoimento do médico Pedro Archer, que você viu ontem aqui no RJ1, depoimento forte, né? Comoveu o Rio todo. Profissionais de saúde estão vivendo uma situação jamais vista nas unidades. No fim do plantão, já à noite, a Gabriela de Palhano voltou a conversar com o doutor Pedro. Vamos ver. 12 horas na emergência. Dr. Pedro Archer passou um plantão com desafios que nunca imaginou ter pela frente. No decorrer do plantão, acabaram chegando mais pacientes, né? Geralmente o plantão na sala vermelha, ele já é um plantão bem movimentado. E aí acabaram chegando em sequência 3 pacientes, sendo 2 deles com um quadro típico de coronavírus, um quadro de síndrome gripal recente, ou seja, febre, tosse, mal-estar, e acabando evoluindo para um quadro de dispneia, que é a falta de ar, né? E aí você tem que parar tudo que você está fazendo e dar atenção para esses pacientes, senão eles acabam evoluindo rápido, né, para o óbito. Ontem, durante o plantão, o cirurgião geral e médico emergencial... É rápido pro óbito, se não der a cloroquina e o antirretroviral. Decidir que paciente salvar por causa da falta de respiradores. A gente acaba levando em conta o estado do paciente geral. A gente não é preparado para esse tipo de escolha durante a faculdade de medicina, mas é a realidade do médico no Brasil, né? O médico aqui, ele tem que ter nervos de aço, vamos dizer assim. Na hora, assim, a gente acaba deixando um pouco o nosso sentimento de lado, focando mesmo no paciente, na parte clínica, e tentando fazer a melhor escolha, né, possível. Ele conta que em parte da tarde era o único médico para monitorar mais de 30 pacientes. Um dos motivos pelo plantão ter sido bem corrido foi porque eu fiquei sozinho na sala durante o plantão inteiro, enquanto o outro colega fazia essas transferências. A unidade conseguiu transferência para 4 pacientes, 2 para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola e, no fim do dia, outros 2 para a Volta Redonda. Um absurdo! O caso era muito grave, um médico da Sala Amarela... Quadrilha Petralha é culpada disso. O plantão termina e é hora de se preparar para outro dia. Mas ele conta que é difícil superar. Um deles estava no respirador. O outro a gente chegou a colocar ele no respirador, mas ele não resistiu. Você fica refletindo, né? Sobre o porquê que tá assim, né? Porque não tá dando antirretroviral, os vírus estão se multiplicando rapidamente. Poderia ser melhor, né? Será que não poderia ter mais estrutura? Cuida do nosso jovem, cuida... O desabafo é de um tio, que representa a dor de tantas famílias. Hoje eu perdi o meu sobrinho, Maurício, Ananias de Castro. Quantos mais jovens, quantas mais pessoas a gente vai ter que perder? Maurício tinha 32 anos, morreu vítima da Covid-19.
Mas a família diz que a doença não foi a única culpada. Não foi só por causa de coronavírus, não. Pois foi por falta de capacidade. A família diz que o rapaz tentou atendimento no Salgado Filho, no Meia, depois na UPA da Tijuca. Acabou sendo internado na Sé do Centro. Ficou à espera de um leito de UTI, mas não deu tempo. Eu estou muito mais triste porque eu pensei que eu iria dar entrada aqui no UPA e ele iria estar sendo assistido pelo hospital Souza Guiar. Resumindo, prenderam ele aqui no UPA e hoje eu estou levando o óbito dele. Estou levando o óbito do meu sobrinho. A rede federal tem leitos vagos, mas eles não estavam disponíveis para regulação. A Justiça deu um prazo de 48 horas para que os 6 hospitais públicos do Rio passem a receber pacientes de outras unidades públicas. A multa é de R$1.000 por dia para cada diretor que descumprir a medida. A Defensoria Pública diz que a rede federal já deveria ter tomado essa atitude antes, sem a necessidade de uma decisão da Justiça. Decidiu-se sobre o óbvio. Voluntariamente, a rede federal ela já deveria há muito tempo estar contribuindo de modo mais eficiente para ajudar os pacientes com Covid-19. Vamos lembrar aí que os 6 hospitais federais têm aí somados 1.600 leitos. Tem uma força de trabalho relativamente significante que poderia ajudar agora esses pacientes. O defensor argumenta ainda que, neste momento de pandemia, o Ministério da Saúde deveria usar também outras unidades, como o INTO, por exemplo, para receber pacientes da Covid. O INTO ele tem uma força de trabalho que, neste momento, ajudaria muito a população do Rio de Janeiro. O problema é que o Ministério da Saúde ele não se comunica com o Estado do Rio de Janeiro. E aí, ele não quer oferecer a sua rede federal. Seria um alívio para tantas famílias, como a da Juscelia. A irmã dela, a Rosilene, está internada desde terça-feira na UPA de Rocha Miranda, esperando pela transferência para um hospital. Ela diz que a doença já comprometeu 80% dos pulmões e a vaga ainda não apareceu. Minha irmã, ela tá falando, não tem melhora, continua com falta de ar. O médico falou que nos hospitais não tem vaga, não tem vaga. Gente, cadê os hospitais de campanha que estava sendo construído? Parou a construção, gente? O que está acontecendo? Os médicos do UPA estão mandando os pacientes para casa sem condições nenhuma. Não é à toa esse desespero. Tem que dar os remédios rápido. A doença avança muito rápido. Não dá para esperar teste, nem vaga. Tem que ser medicado com urgência os pacientes. Vocês vão ser processados todos. O governo federal, o ministro, vai ser todo mundo processado por omissão e negligência. Porque vocês sabem que tem que dar o antirretroviral e a cloroquina. Está estável e não precisa de respirar.